Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e hoje para a gente trocar uma ideia sobre isso aqui, ó, Moby Dick do Herman Melville, esse clássico absoluto da literatura. E é o seguinte, pessoal, como é que eu cheguei até o Moby Dick? Eu dei uma olhada na minha lista de 2025 dos livros lidos. Por sinal, foram livros bem interessantes, tem coisa muito legal ali da minha experiência literária em 2025. Tem até um videozinho aqui no canal relatando um pouco sobre. Só que eu notei que dentre a lista dos livros, nenhum era o tal do calhamaço. E nenhum trazia também o que o pessoal chama de uma narrativa um pouco mais sofisticada, né? Uma narrativa um pouco mais rebuscada. E quando eu digo sofisticada, não tirando que os outros livros são menores por causa disso. Mas não, é o tal do clássico da literatura, e quando você vai ver os meandros ali, né, as coisinhas que preenchem tais dados para que esse livro se transforme num clássico, tem lá várias coisinhas, e uma delas é essa escrita, né, um clássico é um argumento que ele consegue transcender o seu tempo, ele não morre por ali, e ele continua sendo um clássico que as pessoas no decorrer de décadas ficam lendo, e o argumento ele não se esgota, e tem várias outras coisas. E claro, o Moby Dick se encaixa dentro desses clássicos da literatura, entre inúmeros outros. E aí eu notei, né, esse lance que não tinha nas leituras de 2025 nenhum calhamaço e nenhum livro que realmente furasse esse lance aí da narrativa, de um grande clássico e tal. Então o que é que acontece? Eu peguei para 2026, eu queria quebrar um pouco disso e queria me desafiar um pouco, e foi por isso que eu encaixei o Moby Dick ali logo na primeira leitura do ano. Eu coloquei logo esse lance assim para abrir o ano chutando a porta, né, com o Moby Dick. Só que eu coloquei mas dentro desse desafio eu coloquei 3 livros, né? Então a cada 4 meses eu queria pegar um desses livros, né? Um calhamaço que tenha, né, seja um clássico da literatura com a narrativa um pouco mais desafiante. Moby Dick foi o primeiro. Eu pretendo agora no meio do ano, em junho, julho, pegar outro absoluto aqui, que é o Anna Karenina do Tolstói. Eu tenho essa ediçãozinha que lembra a ediçãozinha de bolso, em 2 volumes, da Nova Cultural. Acredito que essa editora não esteja mais no mercado, mas enfim, tem essa ediçãozinha aqui do Anna Karenina, vai entrar ali mais ou menos no meio do ano. Eu gravo isso aqui em maio, então aí, só em junho, julho ali, período ali da Copa do Mundo, eu pretendo ficar lendo o Anna Karenina, e lá em dezembro, se chegarmos até lá, a gente vai ler Os Irmãos Karamazov, esse tijolaço aqui, que também preenche, né, o lance, né, do calhamaço com uma leitura, uma narrativa um pouco mais sofisticada, enfim, que preenche esse tal do clássico, ok? Então, assim, minha proposta de vídeo hoje, pessoal, é um pouquinho diferente. Eu acho que tem 1 trilhão de vídeos relatando, né, falando todas as curiosidades relacionado ao Moby Dick, e esse vídeo é um pouquinho para, não sei, fazer você criar coragem, e assim como eu, tirar um livro que você acha desafiante, que você talvez imagine que não tenha capacidade, porque era isso que eu imaginava com o Moby Dick, com os vários textos, né, resenhas e vídeos que a gente vê. O pessoal sempre, não é que o pessoal vende o Moby Dick como sendo um livro impossível, mas é simplesmente uma proposta que realmente desafia a nossa capacidade como leitor, e ao mesmo tempo que desafia, faz a gente se desenvolver como leitor de uma maneira geral. O Moby Dick, ele é aquele tipo de livro, né, o seu argumento, ele conseguiu furar a bolha da cultura pop de tal maneira que praticamente você não precisa ter lido o livro para entender o tal do plot principal, né? O que é que acontece. E aí,
para as pessoas que, no meu caso, não sabia muito bem o que eu ia esperar aqui, eu notei que esse plot que todo mundo sabe, que é um capitão que está com uma galera no navio, está em busca de uma vingança contra uma tal de baleia branca. Esse é o argumento que foge, digamos assim. Ficou muito popular, um episódio muito massa do Pica-Pau relacionado a isso, filmes, inúmeras referências dentro da cultura pop. Mas aí eu notei que esse argumento, esse pequeno pedaço de argumento, são apenas 5, 10% da obra. No restante da obra, aí é que entra o tal do desafio. Esse livro ele não é um clássico à toa. E ele não é um clássico principalmente, e ele se transforma ainda mais quando a gente entende um pouquinho do seu contexto histórico. Ele é escrito ali no meiozinho do século XIX, 1851, o lançamento dele, e ele consegue mostrar dentro do seu argumento uma obsessão, uma loucura, um personagem que ele se infiltra, digamos assim, dentro dessa jornada, porque ele está com tédio. Enfim, são várias camadas que transformam esse livro nesse tal clássico da literatura. É um livro desafiante. O Melville tem uma pegada muito técnica mesmo. Então você praticamente vira um especialista aqui em caçar baleias, toda a rotina do navio. Tem um desenvolvimento de personagem muito lento, apesar que a gente não vai ter capítulos, entre aspas, né, em específico de determinados personagens, mas a gente vai vendo o desenvolvimento de alguns no meio quando ele cita outros. Então você meio que, para aqueles que gostam de se apegar a algum tipo de personagem, aqui vai dar tempo de fazer isso. Então, assim, o que torna esse livro um clássico é a mesma coisa que faz para muitas pessoas ele se tornar uma coisa, digamos assim, eu respeito, mas ele é chato, que é essa parte técnica, né? O Melville ele não tem pressa para contar a sua história, para desenvolver os personagens. Aqui a gente tem um argumento que eu acho que cada pessoa que lê vai tirar alguma coisa de diferente. Muitas pessoas levam isso aqui para uma parte mais religiosa, mais espiritual, e eu consigo encontrar isso também. Eu acho que o nosso capitão, né, o Capitão Rahab, ele tem um tipo de personalidade que vai muito contra o lance pegando a parte mais cristã aqui da coisa em si. Ele vai muito contra a maneira de pensar da galera que realmente leva o cristianismo a sério, né? Então até tem várias frases aqui de onde um dos seus ajudantes, como se fosse o braço direito dele, fala que a gente está aqui porque a caça à baleia ela é muito importante para a sociedade de um modo geral, né? Então é a partir da caça à baleia e dos seus, digamos assim, dos seus atributos que você tira da baleia, do óleo, da pele, da gordura, que você vai conseguir abastecer a sociedade naquele momento ali, né? Então a caça à baleia era muito importante economicamente. E o Rahab, ele não estava ali para esse bem do próximo. Ele estava ali pela uma mágoa, né? Uma vingança. Então ele meio que representa esse argumento contrário, digamos assim, a esse tipo de pensamento cristão daquele momento. Enfim, estou falando aqui de infinitos que muitas pessoas podem tirar no decorrer da leitura. O livro ele não é fácil, mas é um desafio muito, muito legal de você colocar assim. Claro que não é um livro, no meu ponto de vista, para iniciante. Claro que qualquer um escolhe, né? Você pode pegar isso sendo o seu primeiro livro. Mas eu acredito que se você já está aí com um ritmo de leitura interessante, se a leitura já faz parte aí do seu dia a dia, do seu cotidiano,
Eu acho que é um livro muito legal. Eu colocaria assim como um grande, o primeiro livro para adentrar realmente nesses clássicos da literatura. Tem uma qualidade muito massa do Moby Dick, que são os capítulos curtos, né? Então o capítulo curto, ele, pelo menos para mim, ele dá uma sensação que a leitura ela tá andando, sabe? Você não fica com aquela sensação de travamento. Isso para a pessoa que está ali, digamos assim, né, começando, né, esse desafio de pegar um clássico e tudo mais, eu acho que isso é uma característica bem interessante que eu acho que vale a pena pontuar. Então, no meio dessa, a gente tem, como eu falei, né, o argumento clássico que todo mundo sabe, essa busca de vingança, mas no meio desses percalços, digamos assim, a gente vai ter um livro de uma aventura e o desenvolvimento, né, de grandes personalidades. O Melville consegue, de alguma forma, mostrar que dentro daquele barco tem pessoas de múltiplas nacionalidades. Isso é bem legal. O personagem mais marcante, eu acho que dentre esses, é o canibal, o Queequeg. Acho que esse é o mais clássico de todos. Ele consegue ao mesmo tempo dar essas características, né? O Queequeg, ele, no caso, ele é um bom arpoeiro. Tem o cara lá que é mais forte, então ele consegue, parecendo uma, digamos assim, né, uma lista de como fazer grandes personagens, e você dá um determinado objetivo para eles não ficarem, digamos assim, só olhando para o vento, né? Então acho que é mais uma qualidade do Melville. Quando esses personagens eles vêm à tona, você consegue ver cada um dentro das suas características. Aqui temos encontros épicos, tem muita ligação, como eu falei, do lance religioso. Tem uma parada da Bíblia aqui que quem é realmente uma pessoa estudiosa vai pegar as referências. Como eu ainda não li a Bíblia, não deu para me pegar. Eu saquei isso com os vídeos que eu assisti, e as pessoas trazem essas referências que falam, né, que se você leu ali determinadas coisas da Bíblia, o Melville quer fazer algumas relações, claro, né, convertendo aqui para esse lance, como eu falei. Tem a parte da obsessão, tem essa parte da vingança, eles ficam encontrando outras pessoas e outros capitães, que daí a gente vê realmente esse desenvolvimento cultural de forma até bastante incrível, né? Assim, porque o Melville ele consegue ao mesmo tempo mostrar não só a rotina ali do barco, mas toda uma cultura que envolve não só, como eu falei, o lance dos apetrechos quando se retira, né, a caça, quando o pessoal caça a baleia, e tudo aqueles apetrechos que vão servir economicamente não só ali para determinadas regiões, mas até para o barco mesmo sobreviver, né? O lance do óleo, o lance do combustível, enfim, tem toda uma... E aí quando aparece outros barcos, a gente vê que está todo mundo meio que numa mesma pegada. Claro que o que chama mais atenção são as aparições do Capitão Rahab. Eu acho que é uma parada incrível, assim, diálogos impressionantes. E daí eu já pulo para algumas indicações extras que vale a pena aqui indicar. E são duas indicações, no caso são três, mas duas indicações conversam muito bem uma com a outra, que é o quadrinho, né? Aqui pela editora Pipoca e Nanquim, lançou a quadrinização do Moby Dick pelas mãos do Chaboté. Quadrinho interessantíssimo. A gente vê que ele é relativamente pequeno, né? Se a gente for comparar ao livro. Tem o filme também que eu vou indicar para vocês. E por que eu estou dizendo que o quadrinho e o filme eles conversam entre si, mesmo sendo mídias diferentes. Tanto o quadrinho como o filme do Moby Dick, né? O filme é do John Huston, de 1956, que tem a estrela, né, do Gregory Peck fazendo o Capitão Rahab. O quadrinho e o filme ele tem uma qualidade incrível. Ele consegue, de alguma forma, condensar, digamos assim, as partes realmente mais importantes. Então, realmente não dava para adaptar um livro desse, a não ser que, sei lá, transformasse em série.
mas o cara ali talvez só tenha ali umas 2, 3 horas para contar a sua história, então ele vai ter que fatiar, excluir algumas partes. Mas tanto o livro, tanto o quadrinho do Chaboté quanto o filme, que são espetaculares, que eu acho que vão adicionar a essa experiência mais, digamos assim, imersiva, né, visual. Aqui a gente tem que imaginar muito, né? A gente está dentro de um livro e se naquele mesmo instante você for para esse filme aqui do John Huston, de 56, estou falando muito ano por causa do que tem muitas adaptações do Moby Dick. Colocando na capinha aí para vocês realmente irem certeiro nesse filme, porque ele consegue, né, não só o filme como o quadrinho, condensar as partes mais importantes, dando esse aparado visual, e a experiência assim só aumenta. Eu acho que às vezes, se você não achou talvez, né, o livro essas coisas todas, quando você vê a adaptação, talvez o livro até ganhe alguns pontos, porque às vezes a gente se perde, né, nesse lance de ficar realmente imaginando como é aquela rotina, e com uma atuação incrível do Gregory Peck. E aqui no Chaboté, a maior qualidade, né, do quadrinho vai, claro, né, tanto para, como eu falei, ele consegue também condensar as partes mais importantes da aventura aqui do Moby Dick, e o traço, né, do Chaboté, ele consegue um traço muito refinado, uma narrativa gráfica incrível aqui. É aquele tipo de quadrinho que você fica meio que namorando assim cada página, são muitos detalhes, não é aquele tipo de quadrinho que você vê que não é feito de maneira industrial, apesar que eu adoro grande parte dos quadrinhos super-heróis, mas aqui você nota que tem algo de diferente, né? Que realmente você aprecia cada detalhe, e é um traço fino, né? Um nanquim que até desaparece, né? Digamos assim, e dando a parte da sombra, que eu acho isso incrível no quadrinho preto e branco. Eu acho que até combina muito mais essa criatividade para determinadas propostas. Eu acho que o preto e branco ele casa até mais do que o colorido, né? Então você vê um quadrinho como esse e você talvez nem imagine um traço desse com cores, porque é muito bem desenhado, e como eu falei, né, essa parte da sombra, da parte mais preta, negra, ganha um destaque incrível. Então fica aí como mídia extra, né, não só o quadrinho do Chaboté, aqui pela Pipoque Nanquim, lançado, mas também o filme do John Huston, que consegue, não sei, nos colocar numa imersão maior nesse universo do Moby Dick. Então assim, pessoal, não sei se esse vídeo fez sentido, mas foi um vídeo que eu imaginei fazer. Não é à toa que eu terminei esse livro em janeiro mesmo, e eu pensei, poxa, será que eu faço um vídeo? Enfim, deixei aqui na prateleira e eu olhei para ele e disse, não, vou gravar com essa proposta de incentivar você, não especificamente o Moby Dick, mas aquele clássico, aquele livro que você olha para ele aí na estante e você nota que ele está há muito tempo aí, você tem aquele receio porque ele é muito grande, o pessoal vende ele como um grande clássico da literatura, mas assim, eu como leigo, não sou formado em letras, sou apenas um entusiasta da literatura fantástica. Enfim, eu me desbrucei dentro disso aqui. No começo foi um caminho muito, digamos assim, muito esburacado. Você tem que ir entendendo a proposta narrativa do Melville, e aí essa escrita técnica é impressionante, que você vai pegando os seus macetes. Como eu falei, não é uma leitura simples, tem sim essa parada mais esburacada, é uma leitura para você fazer de maneira mais lenta. Apesar dos capítulos serem curtos, eu não indico isso aqui para você ficar lendo, sei lá, 50 páginas, 100, não. Isso aqui é um livro para você ir degustando ao pouco, sabe? Lê um pouquinho ali por dia, umas 10, 15 páginas, pausa, vai no outro dia, e eu acho que as coisas vão fluindo. Pelo menos foi assim que eu fiz. Consegui acabar em menos de,
se eu não me engano, em menos de um mês esse livro, mas eu pegava todo dia lendo ali, sei lá, umas 20, 30 páginas, e foi uma experiência incrível, apesar de não ser fácil. Então é isso, pessoal, deixa nos comentários aí outros grandes clássicos da literatura que sejam calhamaço, tem uma narrativa um pouco mais sofisticada, aqueles que você já leu e aqueles que você também tem na estante e que já está na hora de você tirar eles aí e dar uma chance, beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!